Vamos falar aqui sobre lidar com os palpites. Vamos combinar? Que parece que quando a gente vira mãe, a gente vira alvo de palpite, vira alvo dos palpiteiros. Mas como lidar com essas situações que acabam prejudicando, inclusive, a nossa conexão com a criança? Então, se você conhece um palpiteiro, já marca ele aqui. Não, gente, calma, brincadeira. Não marca, porque eu não quero que esse canal vire ringue de casos de família, não. Roda a vinheta que eu já vou te explicar tudinho. Vamos combinar, gente? Quem nunca passou por uma situação onde a pessoa tá conversando com a criança, mas querendo dar indireta pra mãe? Tipo assim... Cadê a meia nesse pezinho? Nossa, que pezinho gelado, hein? Nossa, e essa unha? Nossa, a unha tá grande, tem que cortar essa unha, hein? Você sabe que ela não tá falando com a criança, que ela tá querendo mandar indireta pra você. Então agora eu quero falar com você, palpiteiro. Quando você faz esse tipo de comentário, principalmente com crianças que ainda dependem muito dos pais, por exemplo, pra arrumar quarto, pra fazer lição de casa, pra cortar unha, pra pentear o cabelo, você chega e fala pra criança: quero ver como é que tá essas lições, tá fazendo lição de casa? A criança depende de alguém pra fazer isso junto com ela. Quero ver se o cabelo tá penteado. A criança ainda depende de alguém pra tá fazendo isso junto com ela. Você percebe, palpiteiro, que a criança não entende que você tá dando uma indireta pra mãe dela. Ela entende que ela está sendo criticada. Então, pausa para a reflexão. Guarda isso no seu coração, tá bom? Agora eu quero falar com nós. Vamos, galera, mulheres! Os alvos dos palpiteiros. Vamos lá, mãe. Como que a gente se sente, né? Cada mãe tem um tipo de atitude diante dos palpiteiros. A primeira coisa que a gente precisa entender é que os palpites falam mais sobre a pessoa do que sobre nós. Então, toma isso como uma verdade pra você. Quando a pessoa vem dar palpite, às vezes ela tá sim querendo te ajudar, mas a gente também percebe pelo tom da pessoa quando ela realmente tá querendo ajudar e quando ela tá querendo dar uma alfinetada. E aí, quando ela tá querendo dar essa alfinetada, sobre o que ela tá falando? Sobre as inseguranças dela, sobre muitas vezes o quanto ela te admira e não teve a capacidade de fazer igual com os filhos dela. Ela tá falando também sobre um possível choque de gerações. O que hoje é aceitável, na época dela não era aceitável. E isso dá um bugzinho na cabeça dos palpiteiros, mas eles não aguentam se segurar. Então a gente precisa tomar cuidado e não levar tudo tão a ferro e fogo, porque muitas vezes fala mais sobre como a pessoa está se sentindo, querendo te deixar igual, do que sobre a sua atitude. Agora, como que cada mãe lida com esses benditos desses palpites? Bom, as mães que são cor de laranja, por exemplo, elas são mães que fogem da falha. Então, imagina a situação onde a criança está fazendo uma birra no meio de uma festa de família. Uma mãe que é cor laranja, aquilo pra ela é o fim da picada. Ela fica super tensa, ela quer disfarçar a situação porque o filho fazer birra é inadmissível pra ela. É uma pessoa que ela não se autoriza a falhar e ela sofre muito com isso. Então, quando a criança tá fazendo birra, é aquela mãe que pode não ter ninguém olhando, mas ela tá sentindo todos os olhares pra ela. E ao mesmo tempo, é aquela mãe que vai fazer a blasé, a fina, que vai pegar a criança e vai sair de cena de fininho, porque se ela der um escândalo com a criança, ela mostra que tá falhando. Se ela perder o controle com a criança, ela mostra que tá falhando. Se ela se mostrar desestruturada, ela mostra que tá falhando. E falhar não é uma opção pra mãe que é laranja. Então essa mãe vai fazer o quê? Vai pegar a criança, vai sair de fininho e lá no fundo ela vai ficar remoendo o porquê que essas coisas acontecem. O porquê que parece que ela não é suficiente para dar conta daquela situação. Essas são as mães da cor laranja. Agora, as mães da cor rosa, elas se sentem péssimas diante de uma situação dessa, de birra no meio da festa de família. Elas se sentem péssimas, elas não sabem se elas cuidam da criança ou se elas dão ouvido para os palpiteiros, porque elas não querem desagradar ninguém. Então elas escutam o palpite, aquilo lá remói, ela tá querendo dá na cara da pessoa, mas ela tá segurando aquilo porque ela não pode desagradar. Ela tem medo de dar uma resposta e ser muito grossa. Então ela segura a onda, sorri de um lado,
pega a criança do outro, tenta dar conta dessas duas situações, desses dois lados, e quem fica pior no meio de tudo isso é a própria mãe, que é cor-de-rosa. Porque é impossível agradar todo mundo. Agora, quem consegue dar um limite pra esse povo são as mães da cor preta, porque essas já são aquelas autênticas que respondem na lata. Então, se a pessoa vier, ela é aquela pessoa que vai falar: deixa que eu resolvo, com licença, o filho é meu, se eu precisar, eu peço a tua opinião. Essa é aquela A grossa da família, que ninguém não pode dar um pitaco na educação do filho dela. E não pode mesmo, né, gente? Afinal, ela é a mãe. Ela sabe o que tá acontecendo ali. Ela é a melhor pessoa pra entender o que tá acontecendo com a criança. Mas, voltando aqui, ela é a pessoa que dá limite pros outros. Então, se você é essa mãe que quando a sua criança tá fazendo birra e as pessoas já começam a vir em cima, você é a que dá o chega pra lá, que põe limite nos outros, provavelmente a sua cor seja a cor preta. Agora, independente da sua cor e de como você lida com essa situação, o que a gente tem que prestar mais atenção quando a criança tá tendo uma situação ali de mau comportamento e a gente tá percebendo que vai vir um palpite ou que só os olhares dos outros já estão pressionando a gente, o que a gente tem que fazer? Conectar totalmente na criança. Quem tá precisando de ajuda nesse momento é a criança, não são as outras pessoas. Quem tá precisando de acolhimento, de respostas, é essa criança, não são as outras pessoas. Então, tapa os seus ouvidos e mira a sua atenção para a tua criança, se conecta com ela, porque só assim você vai entender o que ela realmente está precisando. Não vai na onda dos outros, não vai se desconectar, porque quanto mais a gente desconecta da criança, mais a criança vai manifestar aquele mau comportamento. E se você chegou agora nesse vídeo e não tá entendendo nada do que é mãe cor de laranja, mãe cor de rosa, eu gravei um vídeo explicando exatamente o que é as cores da sua essência. Então assiste aqui esse vídeo. E a gente se vê na próxima. Tchau!